João! Olá, pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão ligados aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pelas lives do final de semana que deram um retorno impressionante, grandes audiências. Obrigado pela moral mesmo. Aproveite e se inscreva aqui no canal Fala João Guilherme, deixe o seu like, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação, hein, para você não perder nada. Vamos então direto para o que interessa. O assunto do final de semana, né? A confusão no Flamengo, a crise no Flamengo envolvendo Pedro, preparador físico. Pablo Fernandes não é mais preparador físico do Flamengo, ele foi desligado. A diretoria definiu que Jorge Sampaoli vai permanecer, será o técnico e tem atualização desta segunda-feira. Vou mostrar para vocês a matéria do GE Globo.com. Esse assunto vai render, hein? Se preparem, porque vem muita coisa por aí. Prestem atenção na matéria. Olha lá. Reapresentação do Flamengo e o Pedro não apareceu ao treinamento marcado para esta segunda, 9 da manhã. Né? O fim de semana foi agitadíssimo. O Flamengo conseguiu um grande resultado vencendo o Atlético Mineiro por 2-1 lá em Belo Horizonte, mas isso aí ficou em segundo plano. O atacante, que a diretoria já definiu, além da permanência do Jorge Sampaoli, irá pagar uma multa por indisciplina. Né? O Sampaoli chegou ao treinamento hoje por volta de 7h30 da manhã, a atividade marcada para 9 da manhã, e o Pedro simplesmente não se reapresentou. E os assessores do Pedro declararam à reportagem do GE que não estão cientes aí sobre o assunto. O Flamengo não se pronunciou até o momento. O detalhe é o seguinte, minha gente, a convivência entre Sampaoli e Pedro será muito difícil. O elenco do Flamengo, inclusive o Pedro, tinha problemas com o Pablo Fernandes, o preparador físico, que não está mais lá. O Marcos Fernandes, que é o filho dele, vai, inclusive, permanecer no clube. Mas o Pedro, sábado, após o ocorrido, foi para o Instagram e publicou uma nota dizendo que a comissão técnica estava minando o trabalho dele, que ele vinha sofrendo aí com problemas psicológicos, porque vinha tendo o seu trabalho prejudicado. E quando ele fala da comissão técnica, ele fala diretamente do técnico Jorge Sampaoli, que a diretoria do Flamengo entendeu que era melhor manter no cargo e seguir o trabalho. Até porque o Flamengo está num bom momento. O Flamengo venceu o Atlético em Belo Horizonte, venceu o Grêmio em Porto Alegre e está muito próximo da final da Copa do Brasil. Já tinha vencido o Atlético Paranaense fora de casa. E agora as partes terão que se entender. Vai ter que haver profissionalismo de todos no Flamengo. Porém, o Pedro, que não pode ser esquecido o que ele fez, ele virou vítima por causa da agressão que sofreu, e aí está coberto de razão, né, em termos de ir à polícia, fazer o boletim de ocorrência. Ele realmente saiu prejudicado nessa história. Mas não pode se esquecer que o Pedro fez foi um erro, foi uma insubordinação e que acabou gerando toda essa confusão, toda essa situação. Então, minha gente, o Pedro, ele será multado pela diretoria do Flamengo e agora tem mais essa indisciplina, o que era para ele aparecer no treinamento e ele simplesmente não apareceu. E agora? O futuro de Pedro fica em xeque no Flamengo. E nós podemos esperar qualquer coisa, hein? Qualquer coisa pode acontecer. Ele tem instrumentos jurídicos para entrar na justiça. Eu, sinceramente, não acredito que o Pedro vá fazer isso, pedindo um desligamento do clube, mas ele tem possibilidade de fazer isso. Qualquer advogado que você conversar vai te dizer sobre o tema. O certo é que o ambiente é muito ruim no Flamengo numa semana importantíssima. Quinta-feira
tem jogo de Libertadores da América contra o Olímpia no Maracanã e o Flamengo vai para a partida com toda essa situação por resolver. Vamos ver como isso vai se refletir em campo. O certo é que Sampaoli e Pedro vão ter que conviver, mesmo não tendo um bom relacionamento. Isso acontece muitas vezes na vida, no futebol, mas agora no Flamengo ficou claro e ficou escancarada essa situação. O elenco, os jogadores do Flamengo serão muito importantes nesse processo e a diretoria tem que agir firme. O Sampaoli permaneceu por causa da intervenção do presidente Rodolfo Landim, que foi quem o trouxe, admira o seu trabalho e considera que nesse momento Sampaoli está num momento de evolução e fazendo o Flamengo melhorar e atingir um bom nível. O que é verdade. O Flamengo vem numa boa fase. Que desagradável, hein? O que está acontecendo no Flamengo. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Pedro está errando nessa história, na minha opinião, né? Além de não ter obedecido uma ordem, agora ele falta ao treinamento. E Sampaoli também está errando, porque de fato não está dando tantas chances ao Pedro. Deve ter os seus motivos. Mas um jogador como Pedro poderia ser melhor aproveitado. Isso é um fato. Que as partes se entendam e o Flamengo possa seguir o seu caminho. Por enquanto, com Pedro e Sampaoli juntos, está difícil. E a tendência é que o Pedro continue na situação que está, ou pior. Ele não deve fazer parte da lista de preferências de Jorge Sampaoli. E aí, qual é a sua opinião? A diretoria do Flamengo fez certo em manter o Sampaoli? E essa nova situação agora do Pedro, que faltou o treinamento, o Flamengo deve tentar negociar o Pedro, deve ficar com o Pedro, tentar fazer com que eles se entendam. E aí, quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário. Meus amigos, a vida é agitada. E a gente vai comentando tudo aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela sua participação.